Olá! No último vídeo, nós vimos que o desempenho prático do controlador PID que nós projetamos pelo método de Ziegler-Nichols tinha três problemas. O primeiro deles era que, ao aplicar um degrau na referência, a ação de controle atingia valores muito altos. No vídeo de hoje, nós vamos entender o motivo por trás desse comportamento indesejado e aprender uma técnica para aliviar o problema. A ação de um controlador PID é composta pela soma de três parcelas. Uma parcela proporcional ao erro, uma parcela proporcional à integral do erro e uma parcela proporcional à derivada do erro. E acredite, só com esse conhecimento já podemos identificar o causador do pico na ação de controle logo após a aplicação de um degrau na referência. Para ilustrar, imagine que nosso sistema térmico está em repouso e será controlado pelo controlador PID previamente sintonizado. No início, a saída do sistema é igual a 0 graus e sua referência também é 0 graus. Ambos valores considerando a temperatura acima da temperatura ambiente. Em um certo instante de tempo, nós aplicamos um degrau de 5 graus na referência. O que acontece com o erro nesse instante? Como o erro é igual à referência menos a saída, podemos calcular que o erro passará de 0 graus para 5 graus. O integrador, nesse instante, não faz praticamente nada, visto que ele atua em função do erro acumulado ao longo do tempo, e o erro ainda não teve tempo de se acumular. Já a parcela proporcional implicará em uma certa ação de controle inicial, que será igual aos 5 graus de erro vezes o ganho proporcional. Como no nosso ensaio o ganho proporcional era de aproximadamente 12, então a parcela proporcional contribui com uma amplitude inicial de 60% da potência máxima. Entretanto, nós vimos que o pico inicial de potência excedeu 200% da potência máxima. Logo, a parcela proporcional também não é a responsável pelo problema. Por fim, nos resta a parcela derivativa. Como o valor do erro mudou de um instante para o outro, a derivada do erro é muito alta. Isso faz com que a parcela derivativa do controlador PID comande uma ação de controle inicial muito intensa assim que o degrau na referência é aplicado. Isso explica o pico na ação de controle nos primeiros instantes. Então achamos o culpado, mas tem como resolver isso? Eu vou explicar uma técnica, mas já aviso de antemão que ela só funciona quando nossas referências são constantes. No nosso raciocínio anterior, percebemos que o erro mudou bruscamente porque um degrau foi aplicado na referência, e não porque a saída variou rapidamente. Então é a alteração da referência que causa o nosso problema. Para resolvê-lo, vamos começar analisando o comportamento do erro. Nós sabemos que o erro é a referência menos a saída. Logo, a derivada do erro é igual à derivada da referência subtraída da derivada da saída. Agora, perceba que na nossa aplicação, a derivada da referência é sempre zero, pois por enquanto sempre queremos que a temperatura de saída seja uma constante. Bem, na verdade, a derivada da referência não é sempre zero. Ela não é zero quando eu mudo a referência, mas esses instantes são raros e são justamente o que me causam o problema que eu quero resolver. Então eu posso considerar que na maior parte do tempo, com exceção de alguns instantes pontuais, essa parcela é zero. Assim concluímos que para referências constantes a derivada do erro é igual ao oposto da derivada da saída. Essa conclusão permite reescrever o controlador PID tradicional, considerando que a parcela derivativa é proporcional à derivada da saída e não mais do erro. E como isso resolve o nosso problema? Pois a saída, por estar submetida à dinâmica da planta, não varia bruscamente tal como o sinal arbitrário de referência, e a ausência de variações bruscas significa que os valores de derivada não são exorbitantes, o que evita os picos na parcela derivativa. E como fica a implementação disso?
Para entendermos a implementação, vamos começar analisando o diagrama de blocos do PID tradicional da forma que está na tela. Antes, todas as três ações de controle estavam operando sobre o sinal de erro e de t. Agora vamos remontar esse diagrama de blocos passando a parte derivativa para a saída y de t, sem mudar o restante da performance do controlador. Aqui precisamos perceber e entender duas coisas importantes. Primeiro é que na formulação tradicional, antes do derivativo existia o bloco de ganho estático K, em laranja. Para preservarmos a performance, precisamos manter o derivativo multiplicado por K, e é por isso que ele aparece duplicado na nossa nova implementação. O segundo aspecto que precisamos entender é o bloco de ganho estático -1 em cinza. Perceba que a derivada do erro é igual ao negativo da derivada da saída, fato que está escrito lá em cima da tela. Assim, para obtermos o negativo da derivada da saída, nós precisamos multiplicá-la por -1, e isso apenas para a entrada do bloco derivativo, não afetando o cálculo do erro em si. Para implementarmos esse novo controlador, nós podemos pensar em dois controladores separados. O primeiro é um proporcional integral que atua no sinal de erro. O segundo controlador, que é o derivativo, atua no sinal de saída. Depois, para termos a ação de controle completa, basta somarmos as ações individuais de cada controlador. Para implementarmos esse controlador em um sistema digital, como um microcontrolador, precisamos discretizar as funções de transferência e programar o resultado. Se você tem dúvidas sobre discretização ou sobre como implementar um controlador a partir de sua função de transferência, não deixe de ver os vídeos indicados no card acima. Para averiguar a performance prática, eu refiz o experimento com o controlador PID original e com o controlador com derivativo na saída. Lembrando que o experimento em questão consistia de um degrau de 5 graus na referência. O resultado com o PID tradicional está em vermelho e apresenta o pico inicial na ação de controle, que excede 200% da potência máxima. O resultado do experimento com o PID modificado está em azul. Percebemos que no instante inicial, quando a referência de 5 graus acima do ambiente é aplicada, a ação de controle não chega a 100% na curva azul, diferente do que aconteceu na curva vermelha. Além disso, vemos que, de resto, a performance dos dois controladores foi similar, demonstrando que atingimos nosso objetivo de resolver apenas o problema do pico inicial na ação de controle sem mexer no resto do desempenho. Então, nesse vídeo, aprendemos a usar o derivativo na saída para evitar a saturação quando a referência se altera. Lembrando que essa técnica é viável apenas quando as referências são constantes. Mas e se elas não fossem? Se eu quisesse que a temperatura subisse como uma rampa, por exemplo, o que você faria nesse caso? Deixe um comentário e continuamos a discussão por ali. Por hoje era isso. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Além disso, esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Se você quiser saber mais sobre como se tornar um apoiador, confere a descrição desse vídeo.